aí galera, se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao canal Farfalha. Bom, talvez você esteja tão perdido quanto essa galera que faz comentário aí nesse site de informação, né? Pois é. Então, gente, se você não sabe, a gente está vivendo um momento de um pouquinho de tensão com relação ao mundo. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte, eles estão aí brigando tipo dois cachorros grandes, a galera tá meio confusa e talvez você nesse meio tempo aí, você tá vendo aí nos jornais um monte de informação que o Trump fala isso, que o Kim Jong-un fala outra coisa, o ditador lá da Coreia do Norte, e aí você tá assim, cara, o que tá rolando? O que tá acontecendo? Bom, se você tá nessa situação, eu vou tentar te ajudar mais ou menos a entender o que tá rolando. Mas assim, não se prende só no que eu tô te falando não. Pega essa informação que eu vou te dar aqui e vai dar uma estudada, porque cara, isso meio que pode afetar todas as nossas vidas. Pra você entender mais ou menos o que tá rolando, eu vou começar desde lá do início. Como é que surgiu a Coreia do Norte? Quem são esses caras? A República Popular Democrática da Coreia, ou a Coreia do Norte como a gente conhece, ela surgiu lá em 1948. Como é que surgiu mais ou menos? Em 1948 tinha acabado a Segunda Guerra e os Estados Unidos e a União Soviética, na antiga União Soviética, eles eram as duas superpotências mundiais, né? Você deve lembrar que depois disso rolou aquele período de Guerra Fria e etc. Bom, como eles foram os dois países, né, as duas superpotências que foram as vencedoras da Segunda Guerra Mundial, eles decidiram fazer algumas mudanças ali no mundo e eles puderam escolher alguns territórios. Um território desses que foi dividido entre eles foi o território da Coreia. Era uma Coreia só e eles passaram uma linha no meio. A Coreia do Norte ficou mais ou menos como escolheria a União Soviética e a Coreia do Sul ficou mais ou menos como escolheria os Estados Unidos. E aí a União Soviética ela decidiu colocar uma pessoa lá que era o primeiro governo comunista da Coreia do Norte. Esse primeiro grande líder foi o Kim Il-sung, que na verdade é o avô desse cara que hoje governa lá. Então assim, eles podem até falar no nome deles que é um governo democrático, mas não parece muito uma democracia, né? Afinal, o governo lá ele é passado de pai para filho. Ele já está na terceira geração, começou com o avô, foi pro pai, hoje está no filho, é o nosso grande ditador sorridente, gordinho aí, que você deve estar vendo. Com aquela Guerra Fria que rolava, que você deve saber mais ou menos o que acontecia, que era mais ou menos o seguinte: Estados Unidos e União Soviética, eles não tinham coragem para se atacar, né? Então o que eles faziam? Lá pelos polos, eles pegavam lá um país que estava meio dividido, ou então incentivavam um outro país a entrar numa guerra, numa disputa. Eles pegaram e eles incentivaram uma guerra que foi chamada Guerra da Coreia. Essa Guerra da Coreia ela aconteceu ali mais ou menos em 1950, e os Estados Unidos eles apoiaram a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, e a União Soviética apoiou a Coreia do Norte. O que aconteceu? Foi uma guerra que foi bem complicada. Até hoje essa guerra não acabou. O que eles tiveram foi um armistício, né? E então assim, até hoje a fronteira entre as duas Coreias é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo, só para você ter noção. Bom, durante a guerra, os Estados Unidos eles tinham pleno controle do tráfego aéreo da Coreia do Norte. Embora eles fossem os apoiadores da Coreia do Sul, eles tinham controle do tráfego aéreo da Coreia do Norte. O que eles fizeram? Bombardearam. Bom, isso aí, que com certeza não foi uma atitude muito legal, né? Isso até hoje é considerado pelo governo como um negócio super absurdo, que era um absurdo mesmo, mas até hoje ele é feito como propaganda do governo. Ou seja, odeiam os americanos são um bando de filho da... Você entendeu, né? Mais ou menos como é que funciona. E sobre essa propaganda, é um negócio muito importante que você deve saber, é o seguinte: tudo é controlado na Coreia do Norte, não existe informação externa. Tudo que chega até as pessoas, tudo que chega para a população, ela é escolhida e filtrada pelo governo. Então assim, essa propaganda ela funciona muito bem, porque ela é feita até nos colégios. Tá? Isso é um negócio que vai sendo incluído na cabeça das pessoas que moram lá. Tá bom, Gabriel, agora me explica o seguinte: a Coreia do Norte, todo mundo tá falando que é um país super isolado, é um país que não tem muita troca. O que rola? O que tá acontecendo? Bom, como você sabe, a União Soviética ela acabou. Com o fim da União Soviética, que era o maior apoiador, a União Soviética falou o seguinte: olha, acabou, a Rússia falou, ó, não tem mais dinheiro para emprestar, não tem mais preço camarada, vocês não vão poder mais se basear na gente. E a China, que também estava vindo ali, era um país que suportava, e ela também estava vindo ali, auxiliando, ajudando, fazendo empréstimo, falou, ó, eu vou ter que dar uma suspendida, porque o negócio aqui tá complicado pro meu lado também. Com isso, a economia da Coreia do Norte, ela despencou. A Coreia do Norte, pra você ter noção, ela foi considerada pela ONU, ultimamente, como um dos países com o pior PIB do mundo, assim, dos que são considerados. Só pra você ter noção de como é que o país ele ficou ferrado depois do fim da União Soviética. Sem essa ajuda dos países que eram socialistas, o que a Coreia do Norte fez? Ela implementou um governo, uma política chamada JUC. Essa política ela se constitui de 3 pilares. O primeiro pilar é a independência política, o segundo pilar é a autossuficiência econômica e o terceiro pilar é a autonomia militar. Você está me falando o seguinte, Gabriel, que o país era um dos países mais pobres, que ele criou um novo governo, que ele fez ali uma nova forma de política, mas tudo bem. Tá todo mundo falando que a Coreia do Norte tem um monte de arma nuclear, tem um monte de míssil, tem um monte de coisa, mas cara, o que tá rolando? Como assim? Como é que um dos países mais pobres do mundo pode ter
um arsenal nuclear? Em primeiro lugar, embora a sensação mundial seja de que a economia da Coreia do Norte está colapsada, isso não é exatamente verdade. Bom, o país ele tá quebrado, sim, ele tá com a economia arrebentada, sim, mas não é tanto quanto a gente pensa. Por quê? Ultimamente, o país ele começou a abrir as portas ali para o setor privado, que é mais relacionado ao capitalismo, e começou a ter investimentos, vários tipos de investimento, tá? Então a economia deu uma crescida. Você deve estar pensando o seguinte, mas de repente não aumentou tanto assim, tudo bem, mas você deve conhecer a expressão que fala o seguinte, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então é mais ou menos isso, né? Os caras estavam bem ferrados, eles abriram um pouquinho a economia deles, e agora eles têm um pouquinho mais de investimento. Eles já começaram a crescer a economia deles. O segundo ponto é o seguinte, por mais que armas nucleares sejam coisas muito perigosas, eles têm aliados. A questão aqui não é só Estados Unidos e Coreia do Norte. Tem vários aliados da Coreia do Norte, por exemplo, China e Rússia, e tem aliados dos Estados Unidos, né? Então assim, e não é só a Coreia do Norte, não se engana, não é só a Coreia do Norte que tem armas nucleares. Tem vários países pelo mundo, as grandes superpotências, grandes potências, todas elas têm, a Índia também tem. Então assim, são vários os países que têm arsenal nuclear, tá? Um outro fator é o seguinte, você deve ter visto ultimamente que a Coreia do Norte está fazendo alguns testes. O que são esses testes? Ela pega uma bomba e joga. Cara, não é uma atitude muito legal tu ficar fazendo teste de bomba, ainda que seja no oceano, né? Há um tempo atrás, eles jogaram uma bomba que passou por cima do Japão e caiu no oceano. Os caras lá do Japão ficaram desesperados. Não é pra menos, né? O país já é assolado por um monte de terremoto, por furacão, por um monte de coisa, de tsunami, e ainda agora tem lá o coreanozinho gordinho, sorridente ali, que tá jogando bomba perto deles. Então assim, a comunidade internacional, e quando eu digo comunidade internacional, você deve entender como ONU, ela não aceitou muito bem isso, como você já deveria imaginar. O que a ONU pode fazer? A ONU manda sair entrando lá e matando todo mundo? Não, não é isso que acontece. O que a ONU faz? Ela implementa algumas sanções econômicas, né? Fala, olha, você não vai, os países não podem mais negociar com a Coreia do Norte. Mas a China, que também tem o interesse que a Coreia do Norte exista, porque a Coreia do Sul está embaixo da Coreia do Norte e a Coreia do Norte é a divisa com a China. Ela não quer um monte de gente entrando nela, né? Então assim, é um interesse da China, além de ser um país aliado, e além de tudo, a China e a Coreia do Norte, eles têm um pacto. Eles têm um pacto de defesa, que é o seguinte, se qualquer um dos dois for atacado, o outro tem que sair em defesa. Então assim, você deve estar entendendo que ao contrário da Guerra Fria, que também é um pouco mais complicado, mas ao contrário da Guerra Fria, que eram dois polos, que se odiavam e estavam brigando entre si, agora tem vários interesses, é tipo uma multipolaridade, sabe? Tem vários interesses ali em comum. Mas assim, a parte principal para você entender o investimento nas armas nucleares é você entender o seguinte, como lá é uma ditadura, lá não é uma democracia, não tem voto, as pessoas não vão de 4 anos pra rua e ficam entregando panfleto, quem escolhe tudo, quem manda lá é o manda-chuva, que é o Kim Jong-un. O que ele faz? Ele pode escolher o que ele quiser. Então o que ele tem feito? Ele não dá investimento para educação, ele não dá investimento para saúde, ele tá cagando se a população tá vivendo bem ou mal. Ele pega aí um monte de imagem bonitinha, solta pro mundo todo ver, mas todo mundo sabe que isso é mentira, todo mundo sabe que o país está sofrendo, mas ele pega todo o dinheiro dele e investe em arma nuclear. Você talvez esteja pensando que o Brasil tá numa situação muito difícil, e a gente tá. Mas cara, o pessoal da Coreia do Norte tá bem complicado pro lado deles. Tá bom, Gabriel, mas aí você me falou o histórico, você falou como é que as coisas vêm acontecendo, mas quando é que começou todo esse repúdio internacional que as pessoas falam? Bom, a partir do momento que a Coreia do Norte falou que ela ia começar a investir em armas nucleares, isso já liga um alerta no mundo todo, né? Então assim, eles começaram a desenvolver, os outros países já tinham autonomia, que já tinham as armas nucleares deles, e aí, lá em 2002, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, ele pegou e incluiu a Coreia do Norte, que estava fazendo as armas nucleares sem se importar com a opinião de ninguém, incluiu eles naquele eixo do mal. Aí você pode estar se perguntando assim, mas por que agora, depois desse tempão todo, os caras já estão desenvolvendo arma nuclear há um tempão, porque agora o Trump tá querendo meter bomba lá, tá rolando essa discussão, o Trump tá mandando tweet e o caramba. O que tá rolando? Cara, a primeira coisa que tem que ter em mente é o seguinte, o Trump ele é um cara belicoso. A segunda coisa, a confusão chegou num patamar bem diferente agora. Porque é o seguinte, você pode ter vários mísseis que chegam a diversas distâncias, e você pode ter armas nucleares. O que a Coreia do Norte tem feito? Ela tem feito testes de mísseis de distância. Para quê? Para ver se o míssil pode chegar depois do Japão, para ver se o míssil pode atravessar o Pacífico, para ver se o míssil pode chegar em determinado lugar. O que tem do outro lado do Pacífico? Os Estados Unidos. Então o que eles poderiam fazer em tese? Poderiam pegar uma arma nuclear, colocar um míssil desse que tem um longo alcance e mandar lá nos Estados Unidos. Bom, quando o negócio chega no nosso quintal, fica mais complicado, né? Não satisfeito com isso, o ditador lá, ele é um cara que gosta de provocar. Eles ficam ali o tempo todo espizinhando. Ele é aquele cara que ele não tá afim de responder, ele só responde quando ele quer. Ele só liga quando ele quer, e
E quando tem reuniões da ONU, quando tem esse tipo de coisa, essas conferências, eles só vão se eles quiserem, falam o que eles querem e depois eles vão embora. Então assim, é um país que também é um pouco complicado, fechado as portas, etc. E são muito provocativos. O Trump não me parece ser o cara que aceita a provocação muito bem. Mas para você saber, a crise atual ela se intensificou lá por meados de abril. Depois de um desses testes de míssil que o nosso grande amiguinho Kim Jong-un estava fazendo, o Trump falou o seguinte: eu não vou mais sustentar essa situação e eu tô mandando uma armada muito poderosa lá para perto deles. O que isso quer dizer? Essa armada muito poderosa são aqueles porta-aviões que podem mandar vários mísseis, que podem bombardear várias coisas, tá? Então essa é uma armada muito poderosa. Isso é mais ou menos uma ameaça. Mais ou menos não, né? Isso é uma ameaça completa. O nosso ditador cagou para isso. E lá em julho, ele mandou um outro projétil que foi esse que atravessou por cima do Japão e caiu no mar. O pessoal ficou desesperado, só para vocês já terem noção. Tem empresa nos Estados Unidos que já está vendendo aqueles abrigos antibomba. E lá no Japão já está rolando várias propagandas de como é que você se protege de um ataque de bombas, etc. Nossa, então assim, o negócio realmente está esquentando. Depois desse experimento que o nosso ditador falou e foi lá depois do Japão, o nosso Trump falou o seguinte: a minha paciência está esgotando. O cara, que não vai deixar por menos, Kim Jong-un, foi lá e respondeu o seguinte: olha só, se os Estados Unidos pretenderem fazer uma ofensiva, a gente vai fazer um ataque nuclear preventivo. Isso quer dizer o quê? Se você continuar enchendo meu saco, amigão, eu vou largar a bomba mesmo. E o negócio vai ficar pesado, vai ficar preta a situação, irmão. E agora eu vou parafrasear um dos jornais mais conhecidos dos Estados Unidos, que é o New York Times. Eles falaram o seguinte, numa capa deles: quando as ambições nacionais, o ego pessoal e um arsenal mortífero se misturam, as possibilidades de um erro de cálculo se multiplicam. Pra você entender o que pode ser um erro de cálculo, é mais ou menos o seguinte: olha, eu vou te atacar, não, eu vou te atacar, eu vou te atacar, se você vier eu vou te atacar, e alguém ataca. Se alguém atacar, a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo bem, Gabriel, você me explicou, mas agora a situação tá preta mesmo, mas tem alguma coisa que a comunidade internacional, ou seja, a ONU, pode fazer? Bom, a gente já sabe que é um pouco difícil negociar com o nosso ditador lá. Ele já foi chamado de irracional pela embaixadora americana, que também já não deve gostar muito dele. Os outros países também estão preocupados, mas assim, a gente sabe que eles não estão sozinhos. A China, por mais que ela não concorde com esses testes nucleares, ela também não impede. E ela não para com o comércio com a Coreia do Norte. Então a gente sabe que um ataque à Coreia do Norte, ele não significa só um ataque à Coreia do Norte. Por outro lado, você pode estar pensando o seguinte: Gabriel, mas eles não podem só entregar? Eles não podem abrir mão do arsenal nuclear deles e falar assim, cara, pô, já brinquei o suficiente, a situação já está saindo do controle, vamos destruir tudo? A percepção geral é a seguinte, que os norte-coreanos aprenderam a lição quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Basicamente, se Saddam Hussein, que era lá o ditador do Iraque, tivesse arma nuclear, ele teria sobrevivido. Então o cara, que não quer perder o escalpo dele, também sente que a arma nuclear, que essas investidas nucleares, todo esse investimento, ele é uma proteção para ele mesmo. E agora você pode estar se fazendo algumas perguntas. Mas, Gabriel, os Estados Unidos não podem fazer um ataque cirúrgico? Bom, é bem difícil que você faça um ataque cirúrgico desse jeito. Por quê? Porque o cara não está de bobeira. Ele sabe o que pode acontecer. Então, todas as instalações nucleares estão escondidas e são subterrâneas. Você pode muito bem conseguir não acertar todas elas. E aí, depois o que acontece? Toda vez que você ataca, tem um contra-ataque. E hoje em dia, a gente não sabe se o cara pode chegar ou não nos Estados Unidos. Mas vai que pode. Além disso, essas posições muito belicosas, elas podem trazer algumas consequências. Porque é o seguinte, como eu falei um pouco antes, essa confusão ela pode fazer com que alguém ataque antes. E se os Estados Unidos eles atacam a Coreia do Norte, a Rússia e a China provavelmente vão sair em defesa da Coreia do Norte. E se a Coreia do Norte atacar antes preventivamente, eles vão falar o seguinte: eu só ataquei porque os Estados Unidos falaram que iam me atacar. E aí, como é que a gente fica? Eu não sei, mas provavelmente um monte de gente vai sofrer. E aí, Gabriel, quais são as opções que ainda permanecem na mesa? Bom, o que a gente tem hoje em dia é ou um conflito, se as coisas continuarem acontecendo dessa forma, um conflito geral, ou então as pessoas vão ter que sentar numa mesa e começar a negociar. A gente espera, sinceramente, que essa seja a opção. Até porque uma terceira guerra mundial, ela pode destruir bastante coisa como a gente conhece hoje em dia.